tarde, bem-vindos à Tribuna de Honra. A jornada 7 da Primeira Liga decorreu até agora sem sobressaltos de maior, prevalecendo com maior ou menor dificuldade a lei do mais forte. Ainda está por disputar o Desportivo das Aves Sporting, o jogo de estreia de Jorge Silas no banco dos Leões, o quinto treinador da era, Frederico Varandas. Muito se tem falado do momento leonino. A questão aqui é se deverá haver ou não razões para preocupação no universo do Sporting, e isso vamos saber ao longo da próxima hora, o que pensam os nossos tribunos sobre esta matéria e também sobre o final tumultuoso da Assembleia Geral do Benfica e ainda das acusações feitas ao Clube da Luz pelo árbitro Tiago Martins. Quanto ao Porto, que venceu com algum sofrimento um Rio Ave muito bem organizado, vir agora atenções para a Liga Europa, onde joga com o Feyenoord em Roterdão na próxima quinta-feira, enquanto que no mesmo dia o Sporting recebe o Linz, o Braga é anfitrião dos eslovacos do Slovan, de Bratislava, e o Vitória de Guimarães acolhe o Eintracht Frankfurt, cujo regresso a Portugal de André Silva, de Gonçalo Paciência e também de Bas Dost. Na Rússia, na belíssima São Petersburgo, o Benfica vai tentar acertar agulhas com o relógio da Champions, depois da comprometedora derrota caseira com o Leipzig. E é para falar de tudo isto e do que mais vier à conversa que comigo aqui no estúdio da Bola TV estão os comentadores que o universo inteiro consagrou. O intrépido e jovial sportinguista Sérgio Abrantes Mendes, o prazeroso e arguto benfiquista António Bagão Félix e a cintilante e maviosa portista Joana Amaral Dias, que cumprimento. Aviosa, com V. Sérgio, vamos lá trabalhar. Vou começar por si. Muito bem. O Sporting entra em campo daqui a 2h15, com um novo treinador. Faço-lhe aquela pergunta clássica a um sportinguista. Agora é que é? Para melhor está bem. Para pior já basta assim. É o que eu tenho a dizer acerca disso. Não, tem sido momentos, ou tempos, melhor dizendo, preocupantes. Preocupantes? Preocupantes. Eu desta vez, eu já escrevi a semana passada, agora sim estou preocupado. Muito embora eu continue fiel a princípios que aplico na minha vida cívica e política, embora não tenha propriamente atividade, não é? Neste campo. Os mandatos são para se cumprir. É um grande princípio da vida. É para se cumprir. E não é por resultados de futebol que os mandatos não devem ser cumpridos, embora tenha que constatar que alguma atuação por parte dos dirigentes sportinguistas tem sido um tanto ou quanto titubeantes. Ou seja, mas os mandatos são para cumprir, em tese. Sim. A não ser que quem está no poder, a páginas tantas, reconheça que não tem condições para desenvolver o seu trabalho. Mas isso é um exercício, compreenderá. Só que é um exercício que está no poder, porque normalmente quem está no poder tem sempre a ideia de que é capaz de levar a bom porto. Mas às vezes é complicado. Agora, eu acho que... É bom sítio. Hã? É bom sítio. É bom sítio. Eu acho que este clube... A bom Porto... Não, mas o Porto cada vez está melhor. Porto, cidade e a região cada vez está mais deslumbrante e cada vez gosto mais, por acaso, do Porto. O clube também. Desculpa, este foi o meu momento de Krasnodar. Já fumega. Já tinha saudades, já não tinha sido Não tinha sido eu. Exatamente, não se aguentava já 15 dias. Como não esteve cá a semana passada, ele estava... Hoje já me sinto com outra força. Eu percebi que o António ia dizer isto, porque eu ainda pensei em perguntar-lhe o Porto, mas qual deles? O de Krasnodar, mas o António foi logo direito. Não precisou de incentivo. Eu também já tenho aqui 2 ou 3 aqui engatilhadas. Vá, Sérgio, continuai. Não, eu continuo. Não sabe que este clube que é o Sporting Clube de Portugal, isto é um verdadeiro case study. Isto é uma coisa impressionante. E eu, também cresci com o clube em casa, ouvi muitas histórias do clube, de personalidades, de pessoas que foram passando, e isto realmente é preciso conhecer muito bem o Sporting para conseguir agarrar aquele clube da melhor forma possível. Porque toda a gente entende este, aquele e aquele outro. Repare, o Sporting teve eleições. Poucos meses depois apareceu 1 ou 2 candidatos a dizer que eu bem tinha avisado. Repare bem, isto meses depois. Isto não se vê noutro clube. Interessante. Eu não estou a dizer que se deva ser ditatorial. Agora é preciso ter, por isso é que eu não critico também
e não estou a passar a mão pelo pelo do Presidente do Benfica, não critico estas coisas, para mim não me diz nada, estas coisas, estes fé-diversos da Assembleias Gerais, do Presidente que agarrou pelos garganetes não sei quem e tal, não me diz nada. Porque, agora, digo uma coisa, eu já passei também, já fui dirigente desportivo, e a determinada altura a gente perde a cabeça mesmo. Porque há um sentimento de injustiça. A gente sabe, quando se candidata, vai para os lugares, eu também já exerci funções importantes neste país, e a pior coisa que nós podemos sentir é a injustiça. Assim, nós fazemos o melhor, damos o melhor, sacrificamos, aplicamos tudo o que sabemos e conhecemos, e depois somos atacados às vezes de uma forma soez, uma forma que não tem palavras. E eu compreendo, eu vi a entrevista do Presidente do Sporting, eu sou o primeiro a compreender, Agora, eu volto... Mas não houve se calhar fruto de falta de experiência, mas uma grande imprudência em algumas decisões. Não, Zé Manuel, nós não conhecemos, o problema é esse. Essa é que é a grande questão. E foi sempre a minha crítica. Eu sei que nesta, dois pesos, duas medidas. Eu sei que é difícil quem dirige uma instituição, como o Sporting, seja o Benfica, seja o Futebol Clube Porto, não poder dizer tudo cá para fora. Claro. Não se pode dizer tudo, até porque há coisas que também estão em negociação. E então é o grande dilema que se coloca a quem dirige. É como os governos. O governo não pode dizer tudo. Porque é que se cala nesta matéria e depois não se cala na outra. E eu compreendo, e ele deixou um bocadinho, nesta entrevista que deu, deixou um bocadinho, um lamirezinho no ar, mas essa não é a verdadeira questão. Eu acho que o Zé Manuel tocou num ponto, há bocado, que me parece importante. Eu não estou a dizer que os corpos sociais do Sporting ou o Conselho Diretivo não tenha capacidade para liderar os destinos do clube, mas não é isso. Eu acho que isso já tem sido apontado, não é por mim, obviamente, há mais gente que tem apontado. Eu acho que ao Sporting falta uma verdadeira política de comunicação. Porque nem todas as pessoas podem, e a Joana sabe isso, que é psicóloga, nem todas as pessoas podem aparecer a comunicar. Está a perceber? Porque eu falava com o António ainda há pouco, antes de começar o programa, nós olhamos para um determinado tipo de personagem e dizemos, este tipo tem carisma. Agora, o que é o carisma? O que é o punch? A maneira de estar, a maneira de... E há outros que a gente olha e diz, ele não tem carisma. E, portanto, temos que saber, neste contexto global, temos que saber escolher aquele que, em determinados momentos, tem que aparecer com o carisma todo, tem que pôr a carne no assador, é como um treinador de futebol. O treinador de futebol, e o Zé Manuel jogou a mais alto nível, sabe que é assim. Há momentos em que o treinador tem que estar quieto, mas há outros momentos em que tem que saltar do banco e dar 2 berros para acordar seja quem for. E neste caso do Sporting, tem que se dar 2 berros. Mas tem que haver uma política de comunicação. Eu vou-lhe citar o caso. Bruno Fernandes aos pontapés às portas do Bessa. O que é que isso me interessa? O que é que isso me interessa? O treinador da Associação dos Treinadores dizer que não tem o 4º nível. O que é que isso me interessa? Repare bem, isto exige que da parte de um clube como o Sporting, como o Benfica, como o Porto, como grandes valores do desporto nacional, tenha que haver alguém que tenha que surgir imediatamente a atacar isto. Não pode deixar passar isto em claro. Porquê é que apareceu isto? Porquê é que apareceu aquilo? Portanto, este caso do Presidente do Benfica, mas qual é o interesse disso? Desculpa lá. O que é que a mim me traz isso? A mim, o que é que tornou o futebol um bocado melhor? Não, porque isso faz parte do mundo do futebol. Como um jogador agride o outro, é grave, é expulso, apanha 3, 4 jogos de suspensão, ou vai irradiado, mas isso é... Sérgio, mas requer-se algum controle emocional. Zé Manuel... A pessoas que têm esta responsabilidade. Zé Manuel, mas é difícil. Está bem. Zé Manuel, agora dizer que é fácil, falando no Presidente, tem que ser, senão falando no Presidente do Sporting, falando no Presidente do Sporting, um homem não é por dizer que tem a solução, porque isto, meu caro amigo, todo aquele que se candidata não conhece verdadeiramente a situação que vai encontrar. Não conhece. Pode ter umas contas, mas as contas, temos aqui um ilustre economista, as contas, através de uns exercícios de engenharia financeira, ele vai bater tudo certo no fim e tal. Mas, depois, no dia-a-dia, quando lá chega, responsabilidades a curto, médio e longo prazo. Tem que se pagar aos empresários, tem que se pagar comissões a este, tem que se pagar ao outro, há dívidas que estão pendentes, há fornecedores, há tal, e aquilo começa a somar, depois tem o problema. A gente sabe porque é que... Zé Manuel, pensemos nisto. As pessoas também têm que fazer um exercício de inteligência. Mas vender o base de osso por 7 milhões, mas foi assim de mão leve? Porventura o Sporting tinha dinheiro em caixa para pagar vencimentos? Ninguém sabe. E não se pode... Se efetivamente não havia dinheiro para pagar vencimentos, Zé Manuel, há ali um problema grave para resolver.
Mas não se pode dizer cá para fora que não havia dinheiro para pagar vencimentos. Eu, por acaso, acho curiosa esta intervenção do Sérgio. Não se pode dizer tudo e não se pode dizer cá para fora, não sei o quê. Porque aquilo que eu vi o Presidente do Sporting a fazer esta semana é pôr para cá para fora Algumas coisas. demais e algumas que Algumas falar coisas. em estratégia comunicacional, na minha humilde opinião, jamais deviam ser preferidas pelo não Presidente de um clube. Por exemplo, Muito bem. o Varandas chega à terreira e diz: nós já tivemos uma tampa de um outro treinador que não aceitou e que veio dizer que isto era uma casa de malucos. Muito bem. Não Isto pode é dizer. uma coisa... Depois para o outro treinador. Perdão? Não, isto está errado em três níveis. Tem razão. Está errado em três níveis. Primeiro, não tem que estar a falar da estratégia do Sporting para os treinadores, número 1. Segundo, desqualifica. O Silas logo nem pôs um pezito no relevado, já está a levar no cachaço. Tem razão. Em terceiro lugar, para quê é que vem falar de uma coisa que é um comentário Joana, depreciativo sobre o seu próprio clube? Mas isso veio ao encontro que o Vem José Manuel fazer está a disso dizer. megafone. Exatamente. Não é? Vai dizer que Veio ao o outro encontro. disse que é uma casa de malucos. Epá, Joana, pelo amor da seita. Joana, Então isto era uma coisa que não era para guardar para ele. Não, mas isto, e vou-lhe dar razão, e vai enquanto o que o José Manuel diz. Portanto, eu concordo, há coisas que é não melhor se podem dizer. não E há reproduzir. coisas que têm que ser muito bem preparadas, está a perceber? Uma conferência de imprensa, ou uma entrevista como aquela que o Presidente Varandas deu à SIC, em que, no meu modesto entender, se deixou, não é levar, mas se deixou, não é manipular, mas Embalou-se, vá. pela entrevistadora, e aí é uma estratégia que o entrevistado é que deve manter a liderança da entrevista. Claro. É Controle. o controle da entrevista. Nunca deve deixar. E por isso é que, por vezes, nós quando... Eu não sou um homem de comunicação, nunca fui, mas percebo a comunicação, percebo. Tenho mínima inteligência para perceber a comunicação. E quando se prepara, num momento como aquele que o Sporting estava a viver, uma entrevista de fundo, no sentido de acalmar as hostes leoninas, essa entrevista tem que ser muito bem preparada. António, Não, é que... posso teve dizer uma já várias vezes, muitos anos, em muitos mandatos, funções ministeriais, funções em que a comunicação era importante e em cargos da mais alta responsabilidade para o país, nomeadamente Ministro das Finanças. É uma arte saber o que se diz, ou quando a situação é muito má, não há discurso que nos salve? Não, o discurso é importante, ou melhor, o discurso no sentido da comunicação, não é? Isso aprende-se. Agora, aprende-se se a pessoa tiver o mínimo de condições para aprender. Há situações que são irreversíveis, a pessoa não tem, ponto final. Não é? E como é que se aprende? Errando. Eu estou a dizer para mim, não é? O que sei hoje em dia daquilo que é comunicar é até porque errei várias vezes e é isto que o Sérgio referiu parece-me muito ajuizado, ou seja, na comunicação tem que se ter o controle do volante. Quando se deixa o controle volante para os outros, esse é o ponto essencial, não é? Por exemplo, numa entrevista, seja o que for, não é? Uma pessoa, numa entrevista, eu hoje posso dizer que sou capaz de liderar uma entrevista, porque também já tenho o calo próprio com aquela técnica. Eu tenho quase o dobro da idade do Varandas. Ainda. Ninguém diria. Ninguém diria. Com aquela técnica. Mas é quase o dobro, é muito perto, 7 anos de diferença apenas. Com aquela técnica de dizer, ainda bem que me fez essa pergunta, mas realmente aquilo que eu gostava de falar era. Mas antes de responder, ainda bem que fez as Eu, perguntas. por acaso, ainda queria também dizer uma coisa sobre isto. Permita-me só 30 segundos para dizer o seguinte. Depois sabia todos. José Manuel Gato já sabe. Mas vai pôr em prática como controlar a entrevista. Primeira parte, teoria. Agora passemos para a prática. Não, foi um exemplo de prática imediato. Eu não esqueci a sua pergunta, Joana. Está bem? Eu não esqueci a sua pergunta, mas permita que sinteticamente eu refiro ao seguinte. Ora bem. É claro que a outra parte já não vai. Já foste. Não. O último a rir é que ri melhor. Calmex. Nessa altura, não. Calmex. Mas isso é o que o entrevistador pensa. Quando faz isto. Pronto. E depois há uma diferença importante entre dois verbos, transmitir e comunicar. Transmitir é um ato mecânico, comunicar é fazer chegar. Não é? É uma coisa, isto é, comunicar envolve, passa a redundância, envolvimento diferente, não é um ato mecânico. E não se pode ir para uma entrevista numa lógica mais ou menos mecânica, ou numa lógica de aluno faça um professor, não é?
Tem que ser, ter o controle da situação e perceber o que é que se deve dizer em cada momento. E muitas vezes isso não acontece. Por exemplo, agora estávamos a falar do Varandas. Não é? Eu percebo o entusiasmo, é presidente há pouco tempo, é um jovem, procura com toda a legitimidade dar força anímica ao seu clube. Mas quer dizer, há coisas que não se podem dizer, não é? Aquela coisa que ele disse sentado numa entrevista à televisão do clube, sentado no estádio, na relvado de Alvalade, na pré-época, a dizer que nós vamos ser, isto vai correr muito bem e vocês vão ver, sportinguistas vão ver o inferno que vai ser Alvalade de 15 em 15 dias. Foi premonitório, lá isso é verdade até agora, não é? Mas que são aquelas coisas cuidado que... com o que desejas. Cuidado com o que desejas. Exato. Isto é, há duas curvas, a curva do que nós desejamos e a curva do que é possível. Pois, claro. Nem se deve ir completamente para os desejos, nem se pode limitar à segurança do possível. Mas tem que se fazer uma tentativa de conciliação das curvas com inteligência, com prudência, que é uma forma, aliás, de inteligência, não é? É, sim, senhora. Mas, de qualquer forma, agora, hoje, o vice-presidente financeiro, Salgado Zenha, já veio dizer que, afinal de contas, recuam na proposta de aumento É um erro. de salários. Assim, É um erro. eu pergunto porquê? Não, Então mas estava errado de Não é um início. erro, estão a dar... Estão a dar o flanco. Exatamente, Estão a dar o flanco. E não só, José Manuel, e não só, porque no outro dia... Não deviam ter feito, o tempo não era oportuno, mas uma vez feita, é pior a emenda que A o carta senhor... batida não é retirada, isto é veneno. É Agora, veneno, é mas tóxico. É tóxico, é assim. Uma coisa que acontece no futebol do século XXI foi a entrada maciça de dois grandes atores que, até no futebol pré-industrial do século XX, não existiam, ou tinham uma existiam, mas tinham uma relevância, não era baixo relevo, que são os empresários e os diretores de comunicação. A partir do fim os empresários, a partir do fim da década de 80. É isso que eu estou a dizer. Segunda metade da década de 80 começam a aparecer. Quando eles e ganham os aquela diretores de comunicação robustez. são posteriores. Exatamente, são posteriores. Século XXI. Posteriores. Mas nós chamamos os atores do século XXI no futebol, são estes dois. Agora, eu até sou muito crítica, quer em relação ao peso, ao protagonismo, quer uns, quer outros têm ganho, nomeadamente relativamente aos diretores de comunicação, mas caramba. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem pôr os diretores de comunicação quase como presidentes dos clubes, só falta é decidirem a área desportiva, nem falhar clamorosamente, como parece ser o caso do Sporting, em que não há aqui ninguém a fazer assessoria de comunicação e imagem, que é confrangedor. É confrangedor. Não há, mas tem que Eu acho diariamente. confrangedor aquilo que se passa no Sporting. Neste nível, há vários problemas, não é? Há várias camadas de dificuldade. Umas são mais difíceis de resolver do que outras. Por exemplo, se não há dinheiro, não há dinheiro. Não sei se há dinheiro ou não há dinheiro. Não é isso. Imagino que não haja muito. Mas Diria ao Vítor Gaspar, como ministro, não há dinheiro, qual destas três palavras não percebe? pois, Não exato. há dinheiro. Continuamos na mesma, continua a haver só dinheiro para algumas coisas. Mas pá, não puxem pela língua mas nesse é, setor, mas é. pois já sabem que eu não sou de fiar aí. Agora, Pode falar, estamos em semana eleitoral. Diga o que tem na mão. é como por aí, que é da clínica Maló, Mas lá a questão outro dos das vencimentos da viagens. SAD era extremamente fácil de resolver. A partir do dinheiro momento para em que alguns. se falou e o Sporting fez um comunicado e deixou aquilo prolongar, era muito fácil resolver. É um problema que respeita a Assembleia Geral da SAD, acabou, ponto final, parágrafo.